Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? A paz do Senhor, em primeiro lugar, né? Hoje eu estou aqui para falar de mais um assunto que, assim, é polêmico, né? Eu acredito que muitos jovens, acontece isso com muitos jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, né? Mais do sexo masculino, acredito eu. Dentro das denominações religiosas, né? Dentro das igrejas, né? Dos templos, né? E um dos artifícios que os pastores usam, né? Para manter esses jovens dentro dessas denominações obedientes a eles, né? Não obedientes a Deus, obedientes a eles, né? E aos pais religiosos, o medo de inferno, medo do inferno, medo do fogo eterno, medo do pecado, né? Não que nós não devemos evitar pecado, nós devemos evitar pecado, mas não é tudo na nossa vida. Aliás, o homem já é um pecador natural, né? Então, nós não devemos ter medo do pecado e sim evitá-lo, né? Lutar de frente com ele. Por quê? Porque Jesus já veio para nos libertar, né? Para nos libertar do pecado, nos dar vida, né? E ele veio para que nós sejamos livres. Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto, desse assunto, é a vida dos jovens dentro da religião, né? Né? Dentro da igreja, dentro da religião, a vida do jovem religioso, né? Que forçam a ser religioso, que lá dentro é uma coisa, quando sai de lá é outra, totalmente diferente, né? Porque é jovem mesmo, porque é da idade, né? É um período de transição. Então é assim, primeiro tópico, o símbolo de pureza na religião é sempre castidade, entendeu? Eles pregam que para o jovem ter que ser puro, né? O jovem tem que ser casto, não pode pensar, no caso do homem não pode pensar em mulher, no caso da mulher não pode viver pensando em homem, você tem que pensar exclusivamente em Deus, nas palavras que o pastor pregou, né? Não lembrar da pregação, né? E pensar em Jesus. Não que isso não seja saudável, né? Nós temos realmente que lembrar da palavra de Deus, né? Nós podemos lembrar da palavra de Deus, mas será que o símbolo de pureza é somente castidade, né? Entendeu? Porque assim, tem muita gente virgem, tem muita gente casta e o coração não é puro, tá cheio de rapina, cheio de pecado, cheio de maldades. E aí, o que vocês me dizem disso, né? Entendeu? Então, o símbolo de pureza não é castidade, entendeu? Castidade apenas significa que você nunca foi tocado, entendeu? Ou tocada, né? Castidade significa isso, e não pureza. Às vezes você é virgem e seu coração não é puro, né? Medo de olhar ou pensar no sexo oposto. Gente, Deus fez o sexo, Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher, entendeu? E você tem que achar estranho caso você deseje o mesmo sexo, sendo cristão, claro, né? Isso é e se você desejar o mesmo sexo, isso também não é coisa de outro mundo, não, entendeu? É uma questão de você se descobrir, saber o que você quer, saber o que você está buscando, entendeu?
e ser feliz, né? No medo de olhar ou pensar para a pessoa do sexo oposto. Isso é a coisa mais natural do mundo, você não tem que ter medo disso, isso é natural, entendeu? O pastor que fala que é pecado, que você já pecou, só porque olhou para a irmãzinha e pensou algo picante, isso é do ser humano, gente, entendeu? Seja livre, tire essas bobeiras da cabeça, entendeu? Você não pode desejar, você é jovem, aí você tá lá com os hormônios à flor da pele. Óbvio que você vai desejar o sexo oposto, lógico, né? E ninguém pode segurar isso. Ninguém pode proibir isso. Jesus veio para nos libertar, tá bom? Seja livre para com essas bobeiras, né? Isso é pura religião, pura regra do homem que quer escravizar as pessoas, né? Escravizam, consegue escravizar com essas bobagens, né? Na Bíblia está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e vice-versa, né? Entendeu? Você não vai encontrar na Bíblia que você não pode desejar o sexo oposto. Afinal, para que Deus fez o homem? Para que Deus fez a mulher? Entendeu? E ele mesmo falou lá em Gênesis: crescei e multiplicai a terra. Entendeu? O problema é que hoje está sendo muito multiplicado, né? Então vamos parar um pouco essa multiplicação aí, mas não tem nada de errado desejar o sexo oposto, no caso dos jovens, né, dos adolescentes, né, que é solteiro e não tem nada de errado nisso, tá bom? Os pastores, padres e líderes religiosos aí pregam que isso é errado, mas o que tem de errado nisso, né? Se Deus não vai condenar ninguém por causa disso, não vai te condenar por causa disso, né? E muitos desses pastores cobiçam a mulher do próximo, né? Cobiçam a jovenzinha da igreja, né? Cobiçam a vizinha, né? E eles querem te oprimir, querem te deixar com medo, né? Com medo do inferno, com medo do fogo eterno e por aí vai, né? Eu não vou entrar muito a fundo nesses assuntos, mas é só só estou jogando aqui para reflexão, né? A falta de clareza e sinceridade por medo. É assim, você lá na igreja, o jovem no caso, eu já fui jovem também, né, gente? Eu já fui solteiro, já estive dentro do sistema religioso, entendeu? Assim, não estou totalmente fora, mas hoje eu já tenho mais clareza, né? Mais clareza de pensamento. Hoje eu já sei criticar, hoje eu já sei pensar melhor, né? Mas quando eu era jovem, quando eu era solteiro, eu vivia lá dentro do sistema religioso. E assim, lá dentro, quando estava lá dentro, nossa, você não podia olhar, não podia pensar, não podia paquerar, não podia pegar na mão. Se você chegasse, abraçasse a menina, nossa, era assim, sua vida virava de cabeça para baixo, né? Aí quando saía de lá, aí corria logo pro banheiro, né? Eu sabia pra quê. Não, entendeu? Porque o que a gente via lá dentro da igreja, o que a gente via lá dentro, as irmãzinhas lá no meu caso, que sou homem, né? As irmãzinhas, e tinha uma fraqueza enorme por mulher, normal.
natural, né? Eu vi aquelas irmãzinhas que eu desejava, né, no fundo do meu coração e não podia pegar. E aí depois, né, o sofrimento, né, não? Mas assim, então isso é uma falta de clareza e sinceridade. Você não tem sinceridade, o jovem não tem sinceridade no que ele realmente é, né? Por esses medos bobos, por essa falta de diálogo, essa falta de clareza, né? É obrigado a casar rapidamente para não pecar, né? Se você está em vários ministérios, várias denominações acontece isso, né? Inclusive algumas que eu até congreguei também, aconteciam isso. Inclusive eu até cheguei a ser obrigado, né, em uma delas. Caso jovem, você não é proibido a namorar, desde que você namore por no máximo de 3 a 6 meses, dependendo do lugar, ou um ano, né? E já case. Para quê? Para você não correr o risco né? Para você não correr o risco de ir para a cama antes, né? Com a pessoa, né? Isso é até compreensível, mas, gente, imagina só a vida de um jovem que está desempregado ou acabou de arrumar emprego, jovem sem estrutura, desestruturado financeiramente, né? Não tem recursos financeiros, não tem casa, não tem onde morar, entendeu? Não tem como se sustentar, né? Sozinho, imagina uma família, né? Aí vem um pastor, uma pastora, um bispo, um líder religioso, porque o jovem arrumou uma namoradinha. Vocês têm que noivar e já casar. Porque isso, porque aquilo, porque a regra do ministério é assim, porque pela Bíblia está escrito assim, para que é melhor casar para não se abrasar, mas ele esqueceu da condição, né? Será que ele vai ajudar aquele jovem a sustentar uma família, a sustentar uma mulher, até se estabilizar? Será que a igreja o ministério vai ajudar, né? Eu acho não, eu tenho certeza que não, né não? Então, muito cuidado, né? Você não é obrigado a casar rapidamente porque o seu pastor está te pressionando. Você não é obrigado. Se ele está te pressionando, namore, entendeu? Namore, vá namorando, conheça a menina, conheça a sua namorada, conheça direito, né? No caso da namorada ou namorado, né? Conheça o seu companheiro, a companheira, conheça bem, tenha condição de bancar uma família, se é isso que você deseja. E depois, só depois que você tiver condição, esse tipo de condição, case, se for o caso, né? Entendeu? Porque a maioria não casa. Vamos ser sinceros, a maioria não casa não. Né? A maioria vai casar muito depois de adulto, depois que já passou muita água por baixo da ponte, né? Aí vai inventar de casar e constituir família, né? Ou ficar solteirão, e solteirona, né? E é isso aí, gente. O tema masturbação passa a ser uma tortura psicológica. E como é uma tortura psicológica? Por causa dessas regras religiosas que é imposto ao jovem dentro das igrejas, né? Que muitos sabem quais são, entendeu?
Se masturbar fica sendo pecado, né? Eles acham que a masturbação é pecado. Imagina só, um adolescente que está se descobrindo, né? Aí de repente ele vê lá você sabe que na adolescência a pessoa não pode ver nem um pedaço de pele descoberto, né? Principalmente quando está lá dentro da igreja, que não pode nada, né? Aí se vê um pedaço de pele descoberto, meu Deus, o fogo pega, né? Aí vai lá pro banheiro ou lá no quarto sozinho ou sozinha descarregar, né? E aí depois fica aquela culpa. Pô, o pastor falou, a Bíblia falou, não sei quem falou, pô, eu tô em pecado, já fala que tá adulterando, vai pro inferno, vai queimar no fogo do inferno, que aí começam as penitências, né? As bobeiras, a bobeiraiada dentro da cabeça. Gente, isso é uma coisa normal, é uma coisa da vida. Agora, quando a masturbação passa pela vida de adolescente, aí perdura pela vida da juventude, perdura pela fase da juventude, chega na fase adulta, a pessoa casa e não para com essa prática, né? Aí sim vira um problema. Aí você tem que procurar ajuda psicológica, ajuda profissional, porque aí já não fica normal, entendeu? Aí, inclusive, a Bíblia fala sobre isso, entendeu? Porque o marido, a obrigação dele é satisfazer sexualmente a sua esposa e a esposa sexualmente o marido, né? Então aí passa a ser um problema. Agora, você vai controlar um adolescente para não se masturbar? Isso é bobeira, é falso, é doutrina falsa, tá? É tortura psicológica, tá bom? Os adolescentes aí que me assistirem, por acaso, que me ouvirem, sabem do que eu estou falando. E eu sei do que eu estou falando porque eu também já passei por isso, tá? Os jovens, os adolescentes são facilmente manipulados por conta da desinformação, né? Por conta da doutrinação até da cultura familiar. Entendeu? A maioria dentro desses tempos tem família religiosa, muito religiosa. E eles impregnam na cabeça das crianças, desde pequenininho, essas bobagens, né? E, quer dizer, em vez de educar a criança em todos os sentidos, inclusive sexualmente, né? Para que não seja um jovem traumatizado, um adulto traumático e traumatizado, entendeu? Ficam incutindo essas bobagens na cabeça das crianças, né? E aí essa criança chega na adolescência com esse monte de culpa já, entendeu? Quer dizer, a pessoa nem cresceu direito e já está todo culpado, né? Já está com um monte de processo na mente, né? E vai ser provavelmente amanhã depois um adulto traumatizado, né? A necessidade, o que causa todos esses medos nos jovens é a necessidade de participar em grupos, né? O jovem dentro de uma igreja ou dentro de qualquer grupo, ele tem a necessidade de socialização. Isso é normal, é natural, é do ser humano. O ser humano é totalmente sociável, né? É um ser social e não adianta você querer que o ser humano fique sozinho, porque não fica. Ele não foi feito para isso, né? É mais ou menos parecido com uma matilha de cães, né? Eu não estou comparando o ser humano com cães, entendeu? Mas se você já se deparou com uma matilha de cães,
eles andam todos juntos. Você não vê um cão solitário. Assim é o ser humano. É dificilmente você vê um homem ou mulher, principalmente quando é adolescente, solitário, sem participar de nenhum grupo. Quando você é adolescente, você tem essa necessidade de participar de grupos. Principalmente quando você está ali dentro da igreja, você vê, sempre tem aquele jovenzinho que toca, aquele que é mais atirado, né? Aquele que canta, entendeu? E os outros querem participar disso também, né? E essa necessidade de participar traz todos esses medos, todas essas culpas, né? Porque o pastor, o líder, diz que tudo isso que eu falei antes, se acontecer contigo, você não pode participar de nada, entendeu? E é mais um medo para que o jovem fique ali, né? Ali escravizado, né? É como um cavalo, coloca um cabresto assim, né? O cabresto eu acho, coloca um cabresto e fica ali, não vai para lá nem para cá, né? Entendeu? Então é isso aí, gente. Espero que essa mensagem tenha alcance bastante gente, bastante pessoas que precisem ouvir isso. Não, de cada tema que eu podia ter aprofundado mais, mas eu não aprofundei porque, além de estar no meu local de trabalho aqui, né, num momento que não tem serviço, né, eu não trouxe nenhuma Bíblia, nenhum livro para aprofundar nesses temas, mas são temas muito interessantes, tá? São temas que eu acho interessantes e eu acho que vocês, pais, vocês têm a obrigação de orientar seus filhos para que não caia nessas teias de aranhas nessa teia de aranha do sistema religioso. E se já caiu, entendeu? Você também tem a obrigação de orientar para que seu filho seja um adulto saudável, né? Um jovem saudável, psicologicamente falando, né? Um jovem com coerência, que sabe pensar, sabe assim, pesar as coisas, né? Entendeu? E discernir realmente o que vem a ser o pecado e o que vem a ser natural, né, do ser humano, tá? Com isso aqui, eu não estou te incentivando a se prostituir, não estou te incentivando a se masturbar, entendeu? Para isso aí não precisa incentivo, né? Entendeu? E é uma coisa natural do ser humano, né? Não estou te incentivando a desobedecer, a ir contra pastor nenhum, tanto é que eu não estou falando contra nenhuma igreja, tá bom? Estou apontando o que o sistema religioso impregna na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo apoio, tá bom? E se quiserem me apoiar mais, deixe seus likes, né, joinhas e compartilhem. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí se acharem interessante, tá bom? Beijos nos corações de vocês e até o próximo vídeo, tá?